Em 1950, um cientista entomologista alemão chamado William Henning criou um novo sistema de classificação, a chamada sistemática, que se preocupou em organizar os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. E dessa forma, ele abandonou termos como táxons e resolveu utilizar termos com os diferentes grupos chamados de clados. Dessa forma, ele populariza o termo cladogênese. Ou seja, esses organismos agora passam a ser entendidos de acordo com a sua história evolutiva. Se utilizando de marcadores genéticos, a gente entende qual é a distância evolutiva entre os seres vivos e qual é o seu grau de parentesco, ou seja, até onde esses indivíduos estavam próximos ou sendo pertencentes ao mesmo ancestral. Neste momento dessa aula, a gente deve entender quais são os padrões que são utilizados para entender, na verdade, essa sistemática filogenética. Por muitas vezes chamada só sistemática ou por muitas vezes chamada só de filogenética, tá bom? Então a gente vai se utilizar aqui de representações gráficas, de representações teóricas e vamos colocar aqui conceitos para que seja utilizado essas representações e para facilitar então o nosso entendimento da natureza e dos padrões evolutivos. Dando sequência à classificação dos seres vivos, a próxima parte é a sistemática filogenética. Um pouco mais moderna, a gente deve lembrar que essa sistemática filogenética é aquela que organiza, olha lá, organiza os seres vivos de acordo com o parentesco evolutivo. Vou colocar aqui em cima, tá? De acordo com o parentesco evolutivo. Tá? Não ficou muito organizado, mas deu para entender. A gente tem, na verdade, existem dois termos aqui que são bem importantes serem analisados quando a gente vai, em seguida para as árvores filogenéticas. O primeiro termo é o termo cladogênese. O que a gente tem que entender para o cladogênese? Cladogênese é um evento, tá, que é responsável pela ruptura, pela quebra de uma população original. E no que ela resulta? Ela resulta em duas ou mais populações que com o tempo não irão promover mais o endocruzamento, que com o tempo irão ter mutações, recombinações diferentes, criando conjuntos gênicos diferentes, formando com o tempo espécies diferentes. Tá? Então eu preciso de um evento que promova a ruptura, certo, dessa população ancestral. Uma migração, um isolamento geográfico, enfim, não me interessa, mas eu preciso de uma ruptura. Já a anagênese é o processo que acontece de modificação das espécies dado as modificações do ambiente. Então surgem características novas ao longo do tempo, que se tornam novidades evolutivas, tá? Por seleção natural, vai acontecendo ao longo do tempo, nas populações, os indivíduos vão se tornando cada vez mais aptos a esses ambientes. Então, o que acontece aqui é que com o tempo a gente analisa essa modificação dessas populações, onde os mais aptos vão sobrevivendo. E isso é a anagênese. A anagênese é o tempo, cladogênese é o evento. As árvores filogenéticas devem ser analisadas na ótica do que foi visto anteriormente para os dois termos de cladogênese e anagênese. Perceba que essa árvore filogenética ela nasce a partir de uma espécie ou de uma população ancestral que ao longo do tempo passa a evoluir de forma conjunta, mas de acordo com a nossa árvore filogenética, um evento que é representado por um nó cladístico, por uma chamada cladogênese, fez com que essa população acabasse se separando em duas, ó. Eu não sei
ao certo qual foi esse evento, mas também eu só sei que ele aconteceu, tá? Essas populações elas passaram a evoluir de forma isolada, certo? Ou seja, não houve o cruzamento entre elas, certo? O que originou ao final do processo diferentes tipos de populações, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Vamos ver alguns pontos. Que o nó, certo? O nó é o evento que separa a população. Então perceba, ó, essa primeira população aqui dessa espécie ancestral sofreu um evento, separou em duas. A primeira população formada sofreu mais um evento cladístico, mais um nó. Eu não sei o que aconteceu aqui, que formou hoje a população formada pela espécie A e formou uma população hoje formada pela espécie B. Essa segunda população sofreu um evento diferente da segunda população, que formou duas novas populações. Uma é a população C. Mas a segunda população teve mais um evento aqui, ó, que formou a população Z e a população D. Reparem que a população Z, ela não está presente hoje, ó. Significa que essa população Z, ela foi extinta, ela não existe mais, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto aqui, quando a gente vai analisar, eu vou fazer alguns detalhamentos aqui, vamos lá para o primeiro deles. Olha, se eu fosse comparar, tá, este grupo formado pela população A e B, quando comparado ao grupo C e D, eu entendo que o grupo A e B ele é mais recente na evolução do que o grupo formado por C e D. Por quê? Porque olha o tamanho do ramo aqui, ó. Olha o tamanho da anagênese. Porque anagênese significa tempo. Então, a população C e D tem uma anagênese maior do que B e A. O que significa que B e A são mais recentes, apareceram de forma mais recente na evolução, e que C e D são populações mais antigas, certo? Muito bem, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, se eu fosse comparar o grau de parentesco, por exemplo, a população C, quando comparada à população a população C, quando comparada à população B e A, com qual delas ela é mais aparentada? A resposta é com as duas de forma igual. Por quê? Porque a anagênese das duas é igual. Tanto é que as árvores filogenéticas podem estabelecer giros nos nós. E eu poderia colocar aqui a população B e a população A, que não mudaria. Tá? Então ela pode ficar fazendo giros, certo? Até aqui embaixo, ó, que não se modificaria o teu cladograma, porque o ramo é o que representa o tempo, tá? E os nós se mantêm, tá bom? Eu vou dar sequência aqui, então, à nossa sistemática filogenética, com 3 novos termos. Na próxima parte aqui da sistemática e filogenética, nós temos 3 termos que podem ser trabalhados dentro das questões de classificação dos seres vivos, mas são termos que não aparecem com frequência. Porém, nas últimas provas, nos últimos vestibulares, eles andaram aparecendo, tá? Então, os termos são dados. Primeiro deles, olha ali, ó, quando a classificação é do tipo monofilética. Quando a classificação ela é monofilética, a gente entende o seguinte, que esse grupo ele apresenta um ancestral comum. Ou seja, eu vou acabar analisando todas as populações do meu cladograma sobre a ótica do mesmo ancestral. Então ele é monofilético, todas as populações a partir de um único ancestral. O próximo termo é quando ele é parafilético. Quando o termo tratado ele é parafilético, é quando o grupo tem um ancestral comum, mas eu não estudo todos os seus descendentes. Por exemplo, nessa árvore filogenética representada, o meu ancestral comum está aqui embaixo, ó,
certo? Dadas as as 4 populações. Mas eu quero estudar só as populações que são mais recentes, que nem eu falei anteriormente. Então eu só quero estudar as populações A e B, o grupo A e B, mesmo sabendo que a partir daquele ancestral que está lá embaixo, estão presentes a população A, B, C e D. Mas eu quero, então, só os que fizeram parte deste evento e passaram por este processo de especiação e por estes eventos deste ramo, desta região. Tá? Então ele é parafilético. O último deles, polifilético. Quando ele é polifilético, nós analisamos ancestrais diferentes. Por exemplo, eu quero trabalhar populações de grupos diferentes. Por exemplo, eu quero trabalhar a população B e eu quero trabalhar também a população C. Só que o ancestral da população C está aqui, ó, que deu origem a C e que deu origem a D. Mas eu quero só a população C. Diferente do ancestral que deu origem à população B, ó. Mas eu quero só a população B. Então ele é polifilético, porque os ancestrais deles são então ancestrais diferentes aqui, ó. Tá? Então, quando ele é polifilético, eu não estudo todas as populações, eu escolho as populações do meu cladograma sobre a ótica de que essas populações tiveram ancestrais em algum ponto da evolução diferentes. Então, lembra, monofilético, todas as populações o mesmo ancestral. Parafilético, não estudo todas as populações, mas todas as que fazem parte do cladograma têm o mesmo ancestral. E quando polifilético, eu estudo diferentes tipos de populações sobre a ótica de que eles têm ancestrais diferentes. Ainda dentro do estudo das árvores filogenéticas, ou seja, da sistemática filogenética, tem 2 termos aqui que, vamos lá, eu até considero eles como um excesso de conteúdo. Mas é que pode ser trabalhado isso aí nas provas, enfim, em algum texto científico. Bom, quando um texto ele traz para nós 2 termos referentes, o que significa, né? Um grupo externo e o grupo interno, tá? Bom, quando a gente está estudando um cladograma, tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó, um cladograma estudando, por exemplo, populações de borboletas, certo? Então vamos supor que eu estou estudando assim, este grupo, certo? Que é formado numa população de borboletas vermelhas e um outro grupo formado de borboletas brancas, tá? Bom, este outro grupo que está fora desse meu estudo, mas está dentro do cladograma, eu chamo ele de grupo externo. Os 2 grupos que eu estou estudando, as 2 populações que eu estou estudando aqui, são um grupo interno. Então olha só, vamos definir isso. Eu peguei 2 populações que são próximas filogeneticamente, tá? Veja que anatomicamente elas são muito semelhantes, elas se diferenciam pela cor. Essa aqui anatomicamente ela é bem distinta, então ela está mais longe de uma árvore filogenética. Então o que eu fiz aqui? Eu estou reunindo este grupo, chamando de grupo interno, porque são populações diferentes que compõem o meu grupo onde eu estou estudando. Mas no mesmo cladograma existem outras populações de borboleta, porém se eu não estiver estudando elas e elas me servirem de referência em qualquer princípio que eu precisar aqui, eu vou chamá-las de grupo interno, tá? De grupo externo, perdão. Então, repetindo, as minhas populações que eu estou estudando no cladograma serão grupos internos. As populações que eu não estou estudando, mas que compõem o meu cladograma, serão os chamados grupos externos, tá? Então, lembrando aqui, ó, todo grupo externo é aquele grupo, tá, que não faz parte do meu estudo. Deixa eu só trocar a cor aqui rapidinho. Então, não compõe, não faz parte do estudo, tá? Já o meu grupo interno
refere-se à população de estudo. Tá? Porque como é que esses grupos externos eles podem ser úteis no meu estudo? Então, vou pegar um exemplo básico e bem fácil de entender, depois, na sequência do nosso vídeo, eu vou nomear tudo isso, tá? Imagina que eu estou trabalhando essas duas populações que são morfologicamente semelhantes, mas daí eu peguei e olhei assim, ó, bom, quem será que veio primeiro? A cor vermelha ou a cor branca? Olhando para essas duas populações aqui que compõem meu grupo interno, eu não tenho como saber. Então o que eu faço? Eu venho lá fora do meu grupo interno e pego o primeiro grupo mais próximo a ele, que como não faz parte do meu estudo, é um grupo externo. E ele me serve como uma referência, né? E eu vejo que a cor branca é uma cor que veio antes da cor vermelha. Então o que eu posso definir? Que a cor branca é uma cor primitiva, porque o grupo externo mais próximo era branco, e a cor vermelha é uma cor derivada desta cor branca, certo? Então, grupo interno é a população que eu estou estudando. Grupo externo é a população que até me serve de referência no meu cladograma, mas eu não estou estudando esse grupo aí, essas populações que compõem esse grupo, tá? O importante de tu lembrar aqui, como é que eu vou saber, professor, quando é que é grupo interno, quando é grupo externo? Bom, a questão, o texto, ela deve estar falando quais são as populações do cladograma o qual ela está estudando. Então as populações que são alvo de estudo compõem um grupo interno. O restante que faz parte do cladograma e não faz parte do estudo é o grupo externo, tá? A gente vai nomear agora alguns termos que podem ser utilizados dentro de grupo interno e externo. Ainda dentro dos termos trabalhados anteriormente, que são os grupos internos e grupos externos, a gente pode colocar alguns conceitos aqui que, vamos lá, não são muito comuns de serem trabalhados, certo? A nível de ensino médio, a nível de vestibular. Mas é claro que sempre alguns conteúdos, eles podem ser explorados, alguns termos, mesmo que esses sejam o que eu chamo de excesso de conteúdo, tá? Essa parte final da nossa aula de classificação dos seres vivos reflete bem isso, tá? Então, olha o final aqui, vou pegar um exemplo. Imagina que nós estamos trabalhando com essas duas populações aqui, só e somente só, a população D e a população E. A população A, B e C não estão sendo trabalhadas, tá? Mas compõem o cladograma. Então a gente já sabe, né? Que se elas não estão sendo trabalhadas, elas vão compor aqui, ó, o grupo chamado grupo externo. E esse grupo aqui, ó, que é o que eu estou trabalhando, agora é o grupo interno, tá? Muito bem, esse aqui é meu grupo interno e esses três aqui compõem meu grupo externo. Daí eu cheguei aqui, tá? E eu estou trabalhando com uma população onde, de novo, vou trabalhar com a população de borboletas, por exemplo. A população E é uma população vermelha, mas a população D é uma população verde. Daí vem minha pergunta, qual que é a característica primitiva e qual que é a característica derivada? Ou seja, qual foi a cor que surgiu primeiro na evolução? Verde ou vermelho? Percebam que só olhando para o meu grupo interno eu não tenho como saber disso. Então lá vai o primeiro termo, ó. A característica primitiva, certo? A característica primitiva, a gente vai chamar ela de característica do tipo plesiomórfica. Tá? A característica, então, é uma característica primitiva. Tá? Bom, essa característica agora, certo? Ela vai sofrer uma mutação e com o tempo ela vai derivar uma nova característica. As novas são chamadas de apomórficas. Vou fazer mais para cima aqui. Apomórfica. Então essa é a característica derivada. Tá? Então vamos ver aqui. A minha pergunta é:
quem é que é a característica primitiva e quem é que é a característica derivada. Quem surgiu primeiro, verde ou vermelho? Qual que é a característica primitiva, ou seja, plesiomórfica, e desta característica plesiomórfica que sofreu mutação, qual delas é a apomórfica, ou seja, derivada? Eu não tenho como saber no meu grupo interno. O que eu tenho que fazer? Eu saio dele e vou lá no grupo externo, na população mais próxima. Vamos supor que a gente viu que ela é verde. Então, o que eu vou dizer aqui? Que a característica plesiomórfica, ela é verde. E a característica apomórfica é vermelha. Ou seja, a primeira característica que surgiu na evolução dessas borboletas foi a cor verde. Daí elas devem ter sofrido uma mutação em algum ponto dessa cladogênese aqui, que originou uma população vermelha, uma nova característica, tá? Bom, a gente pode aumentar isso, certo? Essa característica plesiomórfica, ela vai ser compartilhada pela essa população, tá? Porque ela aparece, certo? Então, essa característica, quando ela é compartilhada, a gente chama ela de... Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó. Ela é simplesiomórfica. Tá? Simplesiomórfica. Então, a característica simplesiomórfica é uma característica plesiomórfica, só que compartilhada pelas populações atuais, tá? Então, ela é uma característica compartilhada. Tudo bem? Agora, essa característica, quando derivada, ó, delas, ela pode obedecer dois termos. Olha que interessante. Ela vai ser sinapomórfica quando ela for compartilhada, certo, por mais de um táxon. Tá? Por mais de um táxon. E ela vai ser agora autapomórfica quando ela for compartilhada por um único táxon. Por único táxon. Tá? Então, perceba o seguinte. Olha como é que é fácil de entender isso. Essa característica aqui, ó, verde, é uma característica que eu estou vendo que ela é plesiomórfica. Por que ela é plesiomórfica? Porque ela surgiu antes da característica vermelha. Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque a gente saiu do grupo interno, que essas duas populações, foi lá no grupo externo, e a gente viu que ela surgiu antes. Então o verde veio antes do vermelho. Então verde é primitivo, vermelho é derivado dele. Se o vermelho é primitivo, ele é plesiomórfico. Se o vermelho é derivado, ele é apomórfico. Bom, essa característica verde, que é primitiva, ela é compartilhada pelas populações atuais? Sim, porque eu estou vendo aqui hoje, ó, eu tenho uma população C e uma população D. Então, esta característica que é plesiomórfica, ela tem a caráter de ser simplesiomórfica, porque ela é compartilhada por mais de uma população atual. Agora, essa característica vermelha, ela é derivada da verde, tá? Se ela é derivada da verde, então ela é uma característica apomórfica, porque ela veio da característica verde. Bom, ela é compartilhada hoje em dia? Sim. Por quantas populações? Só uma. Então, a característica vermelha,
ela será compartilhada, então ela é autapomórfica, porque é um único taxon, é uma única população, porém uma característica apomórfica. Por que é apomórfica? Porque é derivada da verde, certo? E ela é autapomórfica porque ela é compartilhada por um único taxon. Dani, quando é que ela seria simplesiomórfica? Se ela fosse assim, ó, quer ver? Imagina que tivesse mais uma população aqui, ó, sei lá, população F. E a população F fosse também vermelha, certo? Então, a característica vermelha também é uma característica apomórfica, mas vejam que agora nesse meu segundo exemplo eu tenho duas populações vermelhas, então essa característica vai ser sinapomórfica, porque tem mais de um taxon compartilhando ela, tá? Então esses termos são importantes, eles podem ser trabalhados em prova, não é comum trabalhar isso a nível de ensino médio, mas como a gente discutiu agora grupo interno, grupo externo, qual é que é uma característica que surge antes, uma característica que surge depois, esses conceitos podem aparecer e podem ser discutidos aí dentro, tá? Então, para isso não te pegar de surpresa numa questão, num texto científico, em um vídeo, em um documentário, enfim, aonde você estiver entrando em contato com essas informações e que você saiba, então, entender a sequência, então, dessas informações a partir desses termos que surgem aí nessa nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula da classificação dos seres vivos. Como eu já disse aqui, eu adoro essa aula, né? Eu acho que é uma aula muito interessante, eu gosto dessas aulas que tratam esses conceitos taxonômicos, né? Porque são muito importantes até para a gente entender a biodiversidade e o comportamento dos seres vivos ao longo desses anos e anos de evolução, tá bom? Então, um bom estudo para vocês e era isso.